Eu só percebi que tinha virado uma estranha na minha própria casa quando encontrei aquela mulher mergulhada na minha banheira sagrada. É assim que começa a minha história. Uma que nunca imaginei viver aos 68 anos de idade. Aqui do meu cantinho em São Carlos, onde morei a vida toda, venho compartilhar com vocês uma das experiências mais dolorosas e ao mesmo tempo libertadoras que já vivi. Meu nome é Helena. E por quase 5 décadas construí meu lar tijolo por tijolo, memória por memória. Depois que meu marido partiu para sempre, cada objeto desta casa virou uma relíquia, um pedaço dele que ainda consigo tocar. Principalmente aquela banheira antiga de porcelana, onde passamos tantos momentos juntos e que se tornou meu pequeno santuário pessoal. Quando meu filho Fábio perdeu tudo por causa de dívidas, fiz o que qualquer mãe faria. Abri as portas da minha casa. O que eu não esperava era que junto com ele viria um furacão chamado Jéssica, uma mulher que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse apenas um estorvo, um obstáculo entre ela e a casa que desejava para si. Lembro perfeitamente do dia em que eles chegaram. Chovia forte em Vila Aurora. O céu escuro parecia um presságio que não soube interpretar. Preparei o quarto de hóspedes com minhas melhores roupas de cama, aquelas que guardava para ocasiões especiais. Fiz até aquele pudim de leite que meu filho adora desde criança. A felicidade de ter companhia depois de tanto tempo sozinha me cegou para os sinais que estavam bem diante dos meus olhos. O primeiro abraço de Jéssica foi frio como a chuva lá fora. Enquanto Fábio me apertava contra o peito com lágrimas nos olhos, ela apenas deu 2 tapinhas nas minhas costas, como quem toca algo que preferia evitar. A casa é aconchegante, disse ela. E o modo como seus olhos percorreram minha sala, analisando cada detalhe, me fez sentir como se estivesse sendo julgada. Nos primeiros dias, tentei ser a melhor anfitriã possível. Acordava cedo para preparar o café da manhã antes que eles levantassem. Deixava a mesa posta com pães frescos que comprava na padaria Santo Antônio, bem cedinho. Fazia questão de manter tudo limpo e organizado, mesmo com minhas artrites que às vezes tornavam difícil até segurar a vassoura. Queria que meu filho se sentisse em casa novamente, que tivesse o conforto que precisava nesse momento difícil. Mas logo percebi que para Jéssica, meus esforços nunca seriam suficientes. "O café está frio", reclamava ela, mesmo tendo acabado de ferver a água. "Esse pão está muito duro", dizia, sobre o pão que havia sido assado há menos de 1 hora. No começo, achei que era apenas o estresse da mudança, da situação financeira difícil. Tentei compreender, ser paciente. Afinal, não é fácil para um casal jovem ter que morar com a sogra. O tempo passou, e em vez de melhorar, a situação foi piorando. As críticas se tornaram mais frequentes, mais cruéis. Jéssica fazia questão de falar alto no telefone com as amigas quando eu estava descansando. "Não aguento mais morar nesse museu", ela dizia rindo. "A velha guarda tudo. Parece aqueles acumuladores compulsivos dos programas de TV." Fingia que não escutava. Engolia o choro e continuava a fazer meu crochê na varanda, observando as flores do meu pequeno jardim, buscando paz no meio daquela tempestade. Foi quando comecei a notar pequenos objetos sumindo pela casa. Primeiro pensei que estava ficando esquecida, coisa da idade. "Onde coloquei aquele broche dourado?", me perguntava, revirando gavetas. "Será que guardei os brincos de pérola em outro lugar?" A dúvida constante sobre minha própria memória era devastadora. Até que um dia, passando em frente a uma loja de penhores no centro da cidade, congelei. Ali, na vitrine, estavam minhas joias, aquelas que meu marido havia me dado em nosso aniversário de 40 anos de casamento. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na parede para não cair. Como podiam estar ali? Quem teria? E então, como um raio, a resposta veio clara: Jéssica. As peças se encaixaram. Os olhares furtivos dela para meu porta-joias, as perguntas sobre o valor sentimental das minhas coisas, as vezes em que a encontrei saindo do meu quarto com a desculpa de estar procurando uma toalha limpa. Voltei para casa arrasada, sem saber o que fazer. Contar para meu filho? E se ele não acreditasse em mim? Afinal, era minha palavra contra a dela, e ele parecia tão apaixonado.
tão cego aos defeitos da esposa. Decidi que precisava de provas. Com a ajuda do meu vizinho, seu Januário, que sempre foi como um irmão para mim, instalamos uma pequena câmera no meu quarto. Helena, você precisa se proteger, ele disse, com aquela sabedoria de seus 75 anos. A espera foi angustiante. Cada dia que passava, sentia meu coração mais pesado. Na igreja, durante as missas, não conseguia me concentrar nas orações. Até a irmã Conceição notou minha aflição e veio perguntar se estava tudo bem. Menti, disse que era apenas cansaço. Como explicar que estava vigiando minha própria casa, desconfiando da esposa do meu próprio filho? Foi numa quinta-feira que finalmente vi as imagens. Jéssica entrando no meu quarto, abrindo minhas gavetas com a destreza de quem já havia feito aquilo muitas vezes, pegando o dinheiro que eu guardava embaixo do colchão para emergências. A dor da traição foi como um punhal no peito, mas ainda assim hesitei. Confrontá-la significaria possivelmente perder meu filho. Será que valia a pena? Enquanto eu ainda debatia internamente o que fazer, aconteceu o episódio da banheira. Aquele que mudou tudo e esgotou qualquer gota de paciência que ainda restava em mim. Tudo começou quando meu filho Fábio perdeu o apartamento por causa de problemas financeiros. Ele sempre foi um bom menino, dedicado e trabalhador. Desde pequeno, demonstrava responsabilidade, guardando as moedas que recebia em um cofre de porquinho. Cresceu, formou-se em administração e conseguiu um bom emprego como gerente no Banco Nacional. Construiu sua vida, casou-se com Jéssica e foram morar em um apartamento pequeno, mas confortável, no centro da cidade. Então, numa tarde chuvosa de março, recebi uma ligação que mudaria completamente minha rotina tranquila aqui em Vila Aurora. Do outro lado da linha, a voz embargada do meu filho tentava explicar entre soluços que havia feito alguns investimentos errados, que a empresa estava passando por cortes e que não conseguiria mais pagar o financiamento do apartamento. O banco estava prestes a tomar o imóvel. Mãe, não sei o que fazer. Estamos desesperados. Ele disse com aquela mesma voz que usava quando criança, após quebrar um vaso ou tirar uma nota baixa na escola. Como mãe, abri as portas da minha casa sem pensar duas vezes. Afinal, que mãe não ajudaria um filho em necessidade? Meu coração se apertou ao imaginar meu menino sem ter onde morar. Arrumei imediatamente o quarto de hóspedes, coloquei flores frescas no vaso da mesinha de cabeceira e preparei aquela lasanha que ele tanto gostava. Queria que se sentisse acolhido, que soubesse que sempre poderia contar comigo. O problema é que ele não veio sozinho. Trouxe a Jéssica, minha nora, que desde o primeiro dia me olhava como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Ela era uma mulher bonita, não posso negar. Alta, cabelos pintados de loiro, sempre impecavelmente maquiada. Unhas enormes e vermelhas que me faziam questionar como conseguia trabalhar como esteticista. Mas sua beleza exterior não refletia o que havia por dentro. Lembro como se fosse hoje o momento em que eles chegaram. Fábio me abraçou forte. Seus olhos marejados mostravam uma mistura de vergonha e alívio. Jéssica, por outro lado, mal me cumprimentou. Olhou ao redor com desprezo mal disfarçado, analisando cada detalhe da minha casa como quem avalia mercadoria de segunda mão. Dona Helena, espero que não demoremos muito por aqui. Foi a primeira frase que ela me dirigiu, enquanto deixava suas malas de grife no corredor. No primeiro jantar juntos, tentei quebrar o gelo, contando histórias sobre quando Fábio era criança. Falei sobre o dia em que ele decidiu pintar o cachorro de azul com tinta guache, ou quando tentou fazer um bolo surpresa para o aniversário do pai e acabou entupindo a pia da cozinha com massa. Histórias que sempre nos faziam rir. Fábio sorria, nostálgico. Jéssica, no entanto, olhava para o relógio constantemente, como se cada segundo em minha companhia fosse um martírio. No dia seguinte, logo cedo, preparei um café da manhã caprichado. Pãozinho fresco da padaria Santo Antônio, bolo de fubá feito por mim, café coado na hora, leite, queijo fresco que comprei da Dona Lourdes, que tem um sítio nas redondezas. Quando Jéssica apareceu na cozinha, já eram quase 10 horas. Olhou para a mesa e fez uma careta. Não tem suco detox? Ou alguma coisa sem glúten? Isso tudo é carboidrato puro, reclamou,
mexendo no celular sem ao menos me olhar nos olhos. Expliquei que não sabia de suas preferências alimentares, mas que poderia comprar o que ela gostasse na próxima ida ao mercado. Ela apenas deu de ombros e saiu, dizendo que tomaria café na rua. Fiquei ali, olhando para toda aquela comida que havia preparado com tanto carinho, sentindo um nó na garganta. Os dias foram passando, e aos poucos, Jéssica foi tomando conta dos espaços da casa como se fossem dela. Mudava os objetos de lugar sem me consultar. Um dia, cheguei da igreja e vi que ela havia retirado o quadro de Santo Antônio que ficava na sala, presente da minha mãe, e colocado no lugar uma fotografia enorme dela com Fábio. Achei que ficaria mais moderno assim, disse quando questionei. Aquele santo velho deixava a sala com cara de casa de avó. Engoli seco. Afinal, eu era a avó, mesmo que ainda não tivesse netos. Mordi a língua para não dizer que a casa era minha e que ela deveria ter me consultado. Não queria criar atrito. Por Fábio, eu suportaria. Foi quando comecei a perceber pequenas coisas desaparecendo. Um dia era um pires de porcelana que havia herdado da minha avó. No outro, uma toalha de mesa bordada à mão. Achei que estava ficando esquecida. Afinal, aos 68 anos, é normal a memória pregar algumas peças. Até que notei o sumiço do broche de ouro que meu marido me deu em nosso último aniversário de casamento, antes de falecer. Revirei a casa inteira procurando. Chorei sozinha no meu quarto, pensando ter perdido um dos últimos presentes dele. Tentei me lembrar onde o havia colocado pela última vez. Sempre o guardava na caixinha de veludo azul, dentro da gaveta da cômoda. Como poderia ter sumido? Minha amiga Zulmira, dona da mercearia aqui do bairro, foi a primeira a me alertar. Numa manhã em que fui comprar pão, ela me chamou para tomar um café nos fundos da loja, como fazíamos frequentemente. Helena, me desculpe a intromissão, mas preciso te falar uma coisa, disse ela com aqueles olhos atentos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Essa sua nora não é flor que se cheire. Fiquei na defensiva. Apesar de tudo, era a esposa do meu filho. Como assim, Zulmira? O que você sabe que eu não sei? Ela me contou que Jéssica havia sido vista entrando em uma loja de penhores no centro da cidade, carregando uma sacola pequena. E dizem por aí que ela tem dívidas antigas, de quando morava em Campinas. Parece que deixou rastro de cheques sem fundo por onde passou. Não quis acreditar. Pensei que fossem fofocas de cidade pequena, onde todos conhecem a vida de todos. Agradeci o aviso, mas no fundo, duvidei. Quem disse que eu quis ouvir? Queria manter a paz para o meu filho, que já estava passando por tantas dificuldades. Mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a observar com mais atenção. Notei que sempre que Jéssica saía sozinha, voltava com sacolas de lojas caras, roupas novas, sapatos de marca. Como podia comprar tudo aquilo se estavam em dificuldades financeiras? Fábio trabalhava o dia inteiro, saía às 7 da manhã e voltava às 8 da noite, exausto, tentando se reerguer no banco. Jéssica dizia que estava sem clientes fixos no salão onde trabalhava como esteticista. Numa tarde, enquanto arrumava o quarto de hóspedes onde eles estavam, encontrei debaixo da cama uma caixa de sapatos cheia de recibos de compras e extratos de cartão de crédito. Valores altíssimos em lojas de departamento, restaurantes finos, salões de beleza. Não deveria ter olhado, sei disso. Mas algo dentro de mim precisava saber a verdade. Foi quando decidi ir até o centro, na tal loja de penhores que Zulmira havia mencionado. Não sei bem o que esperava encontrar. Talvez apenas confirmar que eram boatos infundados. Entrei no estabelecimento, um lugar pequeno e abafado, com vitrines protegidas por grades. E lá, entre joias diversas, vi meu broche de ouro. Aquele mesmo que meu antenor havia me dado, com um pequeno rubi incrustado no centro. Senti as pernas fraquejarem. De onde veio essa peça? Perguntei ao homem atrás do balcão, com a voz trêmula. Ele consultou uma pasta. Foi trazida semana passada por uma moça loira, alta. Pagamos um bom valor. É ouro 18 quilates. Saí dali arrasada, com a certeza que tanto temia. Não era apenas minha imaginação ou esquecimento. Jéssica estava roubando minhas coisas e vendendo-as. Provavelmente para sustentar seu estilo de vida, que não combinava em nada com a situação financeira deles. O pior era pensar em como contar isso a Fábio.
Ele sempre teve a esposa em um pedestal. Quando a conheceu no banco, onde ela foi abrir uma conta, ficou encantado com sua beleza e jeito extrovertido. Namoraram por apenas 6 meses antes de se casarem. Eu tentei aconselhar que esperassem mais, que se conhecessem melhor, mas ele estava decidido. Mãe, ela é a mulher da minha vida, dizia, com os olhos brilhando. Como dizer a ele agora que sua amada esposa estava roubando a própria sogra? Ele acreditaria em mim? Ou pensaria que era apenas implicância de uma velha que não aceitava a nora? O medo de perder meu filho, de vê-lo escolher ficar ao lado dela contra mim, me paralisava. Decidi que precisava de provas concretas. Com a ajuda do meu vizinho, seu Januário, que sempre foi um grande amigo desde que meu marido faleceu, instalei uma pequena câmera no meu quarto. Ele conseguiu o equipamento com o filho, que trabalhava com segurança. Era do tamanho de um botão, quase imperceptível, escondido entre os bibelôs da minha cômoda. Helena, você tem certeza disso? Perguntou seu Januário, preocupado. Descobrir certas verdades pode ser doloroso. Eu tinha certeza. Precisava saber. Precisava ter como provar. Não podia mais viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. Acordando no meio da noite, imaginando o que mais havia desaparecido. A espera foi angustiante. Cada vez que saía de casa, fosse para a missa na igreja Nossa Senhora das Graças ou para comprar pão na padaria, ficava ansiosa, imaginando se naquele exato momento Jéssica estaria remexendo em minhas coisas. Passei a deixar pequenas marcas, como um fio de cabelo na gaveta ou um objeto ligeiramente fora do lugar, para saber se alguém havia mexido. 3 dias depois, tive a confirmação que temia. Ao verificar as imagens gravadas pela câmera, vi claramente Jéssica entrando no meu quarto, olhando para os lados para certificar-se de que estava sozinha e começando a revirar minhas gavetas. Ela abriu a caixinha onde guardava minhas poucas joias restantes, pegou um par de brincos de pérola que havia sido da minha mãe e os colocou no bolso. Depois, levantou o colchão e encontrou o envelope onde eu guardava dinheiro para emergências. Economias de anos de trabalho como enfermeira. Tirou algumas notas, não todas, provavelmente para que eu não percebesse de imediato. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto assistia àquelas imagens. A traição era como uma faca enfiada no peito. Aquela mulher, que deveria ser como uma filha para mim, estava roubando não apenas objetos materiais, mas memórias, lembranças preciosas, a confiança que depositei nela ao abrir as portas da minha casa. O que fazer com aquela informação? Confrontá-la diretamente? Mostrar as imagens para Fábio? Ou simplesmente engolir mais essa mágoa para não causar problemas ao meu filho, que já estava tão fragilizado? A indecisão me consumia. Foi nesse clima de tensão que vivi por semanas, fingindo que estava tudo bem, preparando as refeições, conversando amenidades, enquanto por dentro, a raiva e a decepção cresciam. Jéssica, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade em me tratar mal, como se pressentisse minha hesitação em confrontá-la. Com o passar das semanas, a situação em casa foi ficando cada vez mais insustentável. Depois de descobrir que Jéssica estava roubando minhas coisas, passei a viver em constante estado de alerta. Cada barulho, cada porta que se fechava, me fazia sobressaltar. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, havia se transformado numa prisão de ansiedade. Uma manhã, enquanto preparava o café, ouvi Jéssica ao telefone no quintal. Ela não sabia que eu estava por perto, escondida pela porta da cozinha que dava para a área externa. Amiga, você não faz ideia do inferno que é viver aqui, dizia ela entre risadinhas maldosas. A velha guarda tudo, tem coisas que devem valer uma fortuna. Ontem achei um relógio antigo escondido numa caixa de sapatos. Parece ouro maciço. Vou levar para avaliar ainda hoje. Gelei. O relógio que ela mencionava era uma relíquia de família, dado pelo meu avô ao meu pai, e depois passado para meu marido. Era para ser entregue ao nosso filho quando ele completasse 45 anos. Uma tradição de gerações. Quanto tempo mais vocês vão ficar aí? Perguntou a voz do outro lado da linha, que eu conseguia ouvir pelo silêncio da manhã. O tempo que for necessário, respondeu Jéssica, baixando um pouco o tom.
Fábio anda muito ocupado tentando se reerguer no banco, mal percebe o que acontece em casa. E a velha é tão tapada que nem nota quando as coisas somem. Acha que está ficando caduca. Ela riu. Uma risada fria, calculista, que me atravessou como uma lâmina. Fiquei parada ali, segurando a xícara de café que havia esfriado em minhas mãos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que quase me sufocava. Naquele momento, decidi que precisava fazer algo. Não podia mais ser a vítima silenciosa dessa mulher que entrou na minha vida para me humilhar e roubar. Mas o quê? Como agir sem prejudicar meu filho? Primeiro, tratei de proteger meus pertences mais valiosos. Numa tarde em que os dois haviam saído, chamei seu Januário para me ajudar. Ele era viúvo como eu, morava na casa ao lado e sempre foi um grande amigo da nossa família. Seu Januário trouxe ferramentas e instalamos um pequeno cofre no fundo do meu armário, escondido por trás das roupas de inverno. Helena, você tem que contar para o Fábio, disse ele, enquanto aparafusava o cofre na parede. Isso não pode continuar assim. Tenho medo da reação dele, Januário, confessei. E se ele não acreditar em mim? E se ele ficar do lado dela? Seu Januário parou o que estava fazendo e me olhou com aqueles olhos azuis que, mesmo aos 75 anos, ainda guardavam um brilho de juventude. Você é a mãe dele. Criou esse menino sozinha depois que Antenor adoeceu. Ele te conhece. Sabe que você não mentiria. Suas palavras me confortaram, mas ainda assim, hesitei. Decidi esperar mais um pouco, reunir mais provas. Enquanto isso, guardei no cofre recém-instalado minhas joias restantes, documentos importantes, dinheiro e fotografias de família que não podia perder. No dia seguinte, ao voltar da missa dominical, notei algo diferente na sala. O porta-retratos com a foto do meu casamento, que sempre ficou sobre o piano antigo, não estava lá. Procurei pela casa toda. Perguntei a Fábio, que disse não ter visto. Jéssica deu de ombros, comentando que era só uma foto velha e que eu provavelmente havia guardado em algum lugar e esquecido. Eu sabia que não. Aquela foto nunca saía daquele lugar. Era uma das minhas favoritas. Eu e Antenor sorríamos diante da igreja, jovens e cheios de sonhos. Ele com seu terno azul marinho impecável, eu com um vestido branco simples, mas elegante, que minha mãe havia costurado. Aquela imagem me trazia conforto. Era como se meu marido ainda estivesse presente, olhando por mim. A raiva cresceu em meu peito quando percebi que Jéssica provavelmente havia jogado a foto fora. Não tinha valor monetário, apenas sentimental. Foi pura crueldade. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei-me na cama, pensando em tudo o que estava acontecendo. As palavras de Zulmira e seu Januário ecoavam em minha mente. Eles estavam certos. Eu precisava agir, precisava falar com meu filho. A oportunidade surgiu 2 dias depois. Era uma segunda-feira. Jéssica havia saído para encontrar amigas e Fábio voltou mais cedo do trabalho. Algo raro nos últimos tempos. Preparei seu café favorito e chamei-o para sentar comigo na varanda. Como fazíamos quando ele era mais jovem e vinha me contar seus problemas escolares. Filho, preciso te falar algo sério. Comecei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ele percebeu minha tensão e franziu o senho. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo e contei tudo. Sobre os objetos que desapareciam misteriosamente, sobre ter encontrado minhas joias na loja de penhores, sobre a câmera escondida e as imagens de Jéssica roubando. Mostrei-lhe no celular o vídeo que comprovava minhas palavras. Enquanto falava, observava atentamente suas reações. Primeiro veio a descrença, depois a negação. Deve haver algum engano, mãe. A Jéssica não faria isso. Então mostrei a ele os recibos da loja de penhores, o nome dela claramente escrito no papel. O vídeo não deixava dúvidas. Era ela entrando no meu quarto, remexendo em minhas gavetas, pegando dinheiro escondido sob o colchão. Vi a cor sumir do rosto do meu filho. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Seus olhos marejaram. Por que ela faria isso? Perguntou, mais para si mesmo do que para mim. Filho, há mais, continuei, sentindo que precisava desabafar tudo de uma vez. Ela me trata mal quando você não está em casa. Faz comentários maldosos, zomba de mim,
Me chama de velha caduca pelas costas. Contei sobre a conversa que havia escutado no quintal, sobre como Jéssica planejava levar o relógio de família para vender, sobre como ela havia sumido com a foto do meu casamento. Fábio escutou tudo em silêncio, os ombros cada vez mais curvados, como se o peso das minhas palavras o esmagasse fisicamente. Quando terminei, ele levantou-se e caminhou até a borda da varanda, olhando para o jardim onde costumava brincar quando menino. Mãe, eu não sei o que dizer. Isso é terrível. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de segurar o choro. Levantei-me e fui até ele, colocando minha mão em seu ombro. Sei que é difícil de acreditar, filho. Também me custou aceitar. Ele virou-se para mim e vi nos seus olhos um misto de vergonha e dor que partiu meu coração. Eu acredito em você, mãe. Sempre acreditei. É só que eu não queria ver. Acho que no fundo, eu já suspeitava que algo estava errado. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Fábio sentou-se novamente, passando as mãos pelo rosto cansado. Essas compras caras que ela faz, mesmo sabendo da nossa situação, as saídas misteriosas, as ligações que ela atende longe de mim. Encontrei extratos bancários com movimentações que não faziam sentido. Ele fez uma pausa, respirou fundo. E algumas vezes, notei coisas suas pela casa que depois sumiam. Quando perguntava, ela dizia que você havia emprestado ou dado para ela. Eu queria acreditar. Queria pensar que vocês estavam se aproximando. Um silêncio pesado caiu entre nós. Senti uma dor profunda pelo meu filho, que parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Ao mesmo tempo, um alívio por ele acreditar em mim, por não estar me chamando de mentirosa ou louca. O que você vai fazer? Perguntei, preocupada com sua resposta. Ele olhou para mim, os olhos agora firmes, determinados. Vou confrontá-la. Hoje mesmo, quando ela voltar. Isso não pode continuar, mãe. Não vou permitir que ela te machuque desse jeito. Um calafrio percorreu minha espinha. Tem certeza, filho? Tenho medo da reação dela. Talvez seja melhor esperar. Pensar com calma. Não, mãe. Já esperamos demais. Ela te desrespeitou, te roubou, zombou de você na sua própria casa. Isso acaba hoje. Naquele momento, reconheci o homem que meu marido e eu havíamos criado. Íntegro, justo, com um forte senso de certo e errado. Senti um orgulho imenso dele, misturado com apreensão pelo que estava por vir. Jéssica chegou horas depois, carregando sacolas de compras e com um sorriso que desapareceu assim que viu nossas expressões sérias na sala. Fábio estava sentado na poltrona, eu no sofá. Sobre a mesa de centro, o celular com o vídeo, os recibos da loja de penhores e a foto do casamento que havia encontrado rasgada no fundo da lixeira do quintal e que tentei consertar com fita adesiva. O que está acontecendo? Perguntou ela, largando as sacolas no chão. Sente-se, Jéssica. Precisamos conversar, disse Fábio, com uma voz que não admitia contestação. Ela tentou se esquivar, disse que estava cansada, que precisava tomar banho, mas Fábio insistiu. E ela acabou sentando-se na beirada do sofá, visivelmente desconfortável. Quero que você explique isso, falou ele, mostrando-lhe o vídeo onde ela aparecia roubando minhas coisas. A cor sumiu do rosto dela. Por um momento, parecia que ia desmaiar. Depois, veio a negação. Isso é mentira. Sua mãe armou para mim. Ela nunca gostou de mim. Sempre quis nos separar. Seu rosto se contorceu numa expressão de raiva. Levantou-se, apontou o dedo para mim. Você colocou câmeras para me espionar? Isso é invasão de privacidade. Vou te processar, sua velha manipuladora. Fábio também se levantou, a voz controlada, mas firme. Chega, Jéssica. Temos provas. Os recibos da loja de penhores com sua assinatura, o vídeo e a foto do casamento dos meus pais que você jogou fora. Ela olhou para os papéis sobre a mesa, para a foto rasgada e remendada. Por um instante, pareceu sem palavras. Então, mudou de tática. Eu posso explicar, amor. Estávamos precisando de dinheiro. Você sabe como está a nossa situação. Pensei em vender algumas coisas velhas que ninguém usa mais para ajudar. Ia contar para vocês depois, quando juntasse o suficiente para dar entrada num apartamento novo. Meu filho balançou a cabeça incrédulo. E a foto? Por que jogou fora a foto do casamento deles?
Ela gaguejou procurando uma desculpa. Eu derrubei sem querer quando estava limpando. Quebrou o vidro, cortei o dedo, fiquei nervosa e joguei fora. Foi um acidente. E todas as vezes que você desrespeitou minha mãe, que a chamou de velha caduca, que zombou dela pelas costas, isso também foi acidente? Jéssica empalideceu. Quem te disse isso? Foi ela, não foi? Está mentindo. Eu ouvi, Jéssica. Interrompi, cansada daquela farsa. Ouvi você no telefone com suas amigas, rindo de mim, dizendo que eu era tapada, que nem percebia quando as coisas sumiam. Um silêncio pesado caiu sobre nós três. Jéssica olhava de mim para Fábio, como um animal encurralado buscando uma saída. Vocês estão contra mim, disse ela finalmente, a voz tremendo de raiva. Sempre estiveram. É mais fácil acreditar nessa velha do que na sua própria esposa. Fábio cruzou os braços, o rosto uma máscara de decepção. Essa velha é minha mãe, a mulher que me criou, que nos acolheu quando precisamos. E você a roubou, a humilhou, a desrespeitou. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Quero que você saia da nossa casa. Hoje. Jéssica arregalou os olhos incrédula. O quê? Você está me expulsando? Por causa dela? Estou pedindo que saia por causa do que você fez. Não reconheço mais a mulher com quem me casei. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de raiva, de frustração por ter sido descoberta. Você vai se arrepender disso, Fábio. Ninguém me trata assim e sai impune. Ela pegou a bolsa, subiu as escadas batendo os pés. Ouvimos barulhos de gavetas sendo abertas e fechadas com violência, objetos sendo jogados. Meia hora depois, desceu com 2 malas grandes. Parou na porta da sala, olhou para nós com desprezo. Isso não fica assim, vocês vão me pagar. E saiu, batendo a porta com tanta força que o porta-retratos na estante quase caiu. Ficamos em silêncio por um longo tempo, processando o que havia acontecido. Fábio parecia destruído, sentado no sofá com o rosto entre as mãos. Aproximei-me, sentei ao seu lado, passando o braço por seus ombros como fazia quando ele era pequeno e tinha um pesadelo. Sinto muito, filho. Sei quanto você a amava. Ele levantou os olhos para mim, vermelhos e marejados. Acho que nunca a conheci de verdade, mãe. Quem era aquela mulher? Como pude ser tão cego? Não tinha respostas. Apenas o abracei, sentindo seu corpo sacudir com soluços silenciosos. Meu menino, meu filho crescido, com o coração partido pela traição da mulher que havia escolhido para compartilhar sua vida. Naquela noite, ele dormiu cedo, exausto emocionalmente. Eu fiquei acordada, preocupada com as ameaças de Jéssica. O que ela quis dizer com "vocês vão me pagar"? Seria apenas um desabafo de raiva ou algo mais? Na manhã seguinte, descobrimos que ela havia levado todas as joias dela, e algumas minhas que eu não havia escondido. O cartão de crédito conjunto deles e o relógio de pulso caro que Fábio havia ganhado da diretoria do banco no ano anterior. Fábio ligou imediatamente para cancelar o cartão, mas já era tarde. Ela havia feito compras significativas durante a madrugada. Mais uma dívida para ele lidar. Nos dias que se seguiram, ele ficou calado, introspectivo. Ia trabalhar, voltava, mal tocava na comida. Às vezes o ouvia chorando baixinho no quarto durante a noite. Meu coração se apertava, impotente diante da dor do meu filho. Uma semana depois do confronto, quando a poeira começou a baixar, Fábio veio até mim durante o café da manhã. Mãe, me perdoe por não ter percebido antes, por ter trazido aquela mulher para nossa casa, por ter permitido que ela te desrespeitasse. Segurei suas mãos sobre a mesa. Não há o que perdoar, filho. Você também foi vítima dela. Agora precisamos seguir em frente. Ele assentiu e vi um pequeno brilho voltar aos seus olhos. Aquele brilho de determinação que herdou do pai. Vou consertar isso tudo, mãe. Vou trabalhar duro, pagar as dívidas, comprar um lugar só para mim. Você merece ter sua casa de volta, sua privacidade. Sorri, orgulhosa do homem que havia criado. Sem pressa, filho. Esta casa sempre será sua também. Ficaremos bem. E realmente ficamos. Aos poucos, a ferida foi cicatrizando. Fábio mergulhou no trabalho, conseguiu uma promoção, começou a se reerguer financeiramente.
Eu voltei à minha rotina tranquila de aposentada, com minhas amigas da igreja, meu crochê, meu jardim. A casa voltou a ser um lar, um refúgio. As risadas retornaram às nossas conversas durante o jantar. A dor da traição ainda estava lá, mas cada dia menos intensa. Até que, 3 meses depois, quando já pensávamos que o pior havia passado, algo aconteceu que reacendeu toda a raiva e o medo que sentíamos de Jéssica. Algo que mostrou que ela ainda não havia terminado conosco. Era um domingo de primavera, daqueles perfeitos em Vila Aurora, com o céu de um azul tão límpido que parecia pintado à mão. Já se passavam 3 meses desde que Jéssica havia saído de nossas vidas, e finalmente começávamos a respirar aliviados. Eu havia acabado de voltar da missa matinal na igreja Nossa Senhora das Graças, mais cedo do que o habitual. Padre Tomás havia encurtado a cerimônia devido ao calor intenso que fazia naquele dia, prometendo compensar no próximo domingo. Voltei para casa caminhando lentamente, apreciando as flores do caminho, cumprimentando os vizinhos que também regressavam do culto. Seu Januário acenou de longe, conversando com outros senhores na porta da padaria. A normalidade havia retornado à minha vida, e eu agradecia por isso em silenciosas preces. Ao chegar em casa, notei algo diferente. O portão da garagem estava entreaberto, o que era estranho, pois Fábio sempre o fechava quando saía com o carro. Meu filho havia mencionado no café da manhã que iria ao banco resolver alguns assuntos pendentes, aproveitando que estaria vazio no domingo. Deve ter esquecido de fechar direito, pensei, empurrando o portão e entrando. Mas então notei outro detalhe fora do lugar. A porta da cozinha, que dava para os fundos, também estava aberta. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era do meu feitio deixar portas abertas, muito menos Fábio, que depois do episódio com Jéssica, havia se tornado quase obsessivo com segurança. Entrei devagar, chamando por ele, mesmo sabendo que provavelmente não obteria resposta. A casa estava em silêncio, exceto por um som distante que não consegui identificar de imediato. Parecia água correndo. Deixei minha bolsa e a Bíblia sobre a mesa da cozinha e segui pelo corredor em direção ao som. À medida que me aproximava do banheiro principal, aquele que ficava no final do corredor e onde estava minha preciosa banheira, o barulho se intensificava. Alguém estava usando o chuveiro? Ou enchendo a banheira? Fábio? Chamei novamente, agora parada diante da porta do banheiro. Nenhuma resposta. O vapor escapava pela fresta inferior da porta, sinalizando que a água estava realmente quente. Meu coração acelerou. Algo não estava certo. Fábio nunca usava aquela banheira. Desde criança preferia o chuveiro. Dizia que banho de banheira era coisa de mulher. Coloquei a mão na maçaneta, hesitante. E se fosse um invasor? Mas que tipo de ladrão pararia para tomar banho? Respirei fundo e, num gesto rápido, abri a porta. O vapor me envolveu imediatamente, embaçando meus óculos. Retirei-os, limpando nas dobras do vestido. Quando voltei a colocá-los, congelei com a visão diante de mim. Ali, mergulhada na minha banheira antiga, entre espumas perfumadas, estava Jéssica. Não a via desde aquela noite fatídica em que Fábio a expulsara de casa. Seu cabelo loiro estava preso num coque alto, o rosto levemente corado pelo calor da água. Usava meus sais de banho especiais, aqueles que guardava para ocasiões raras, presente de uma antiga paciente que trouxe da França. Por um instante, pensei estar tendo uma alucinação. Ela não poderia estar ali. Era impossível. Fechei os olhos com força e os abri novamente. Ela continuava lá, real como o vapor que embaçava o espelho. Jéssica? Consegui finalmente balbuciar, minha voz quase sumindo de surpresa. Ela virou-se lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus olhos encontraram os meus, e um sorriso perverso se formou em seus lábios. Ah, olá, sogrinha. Chegou mais cedo da igreja hoje? A naturalidade em sua voz me deixou momentaneamente sem reação. Era como se nunca tivesse saído, como se tivesse todo o direito de estar ali, usando minha banheira, meus produtos, invadindo minha casa. O que você está fazendo aqui? Como entrou? Perguntei, minha voz recuperando a firmeza à medida que a surpresa dava lugar à indignação. Ela riu, aquela risada fria e calculista que eu conhecia bem demais.
Ainda tenho a chave, esqueceu? Vocês nunca trocaram as fechaduras. Amadores. Jéssica se espreguiçou na banheira, fazendo a água transbordar levemente para o piso de cerâmica antiga. Vim buscar algumas coisas que deixei para trás, e estava tão calor lá fora. Pensei em refrescar-me antes de ir embora. Refrescar-se? Na minha banheira? Usando meus produtos? A audácia daquela mulher não tinha limites. Você não tem o direito de estar aqui, falei, tentando manter a calma. Vou ligar para a polícia. Ela balançou a cabeça, como quem explica algo óbvio a uma criança. E dizer o quê? Que sua ex-nora está tomando banho na sua casa? Que drama! Além disso, tecnicamente ainda sou casada com seu filho. Metade desta casa me pertence, sabia? Aquilo era mentira, claro. A casa era só minha. Estava em meu nome desde que meu marido faleceu. Mas não valia a pena argumentar com ela. Jéssica era manipuladora. Sabia torcer as palavras a seu favor. Quero que saia agora, disse firmemente. Vista-se e vá embora antes que Fábio volte. Ao mencionar meu filho, vi algo mudar no olhar dela. Um brilho perigoso, que já havia notado antes quando ela não conseguia o que queria. Assim, Fábio, ela disse, arrastando o nome dele como se fosse uma palavra desagradável. Aquele ingrato. Sabe, eu realmente o amava no início, mas ele sempre foi tão certinho, tão preso a você, às suas opiniões, um filhinho da mamãe. Cada palavra saía como veneno dos lábios dela. Senti meu rosto esquentar de raiva. Não fale assim do meu filho. Ele te deu tudo, e você o traiu, o roubou. Jéssica jogou a cabeça para trás, rindo. Dei a ele mais do que ele merecia. Um homem fraco como Fábio jamais teria uma mulher como eu se não fosse pelo meu, digamos, interesse no potencial financeiro dele. Pena que foi tudo por água abaixo com aquela história do banco. Ela suspirou dramaticamente, como se fosse a verdadeira vítima da situação. E agora, vejam só, estou aqui, sozinha, tendo que recomeçar minha vida. Tudo por causa de você, velhota. A raiva crescia dentro de mim como uma onda. Aquela mulher havia machucado meu filho, roubado minhas lembranças mais preciosas, e ainda tinha a ousadia de se fazer de vítima. Saia da minha banheira. Agora. Ela me encarou desafiadora, e então se afundou mais na água, propositalmente fazendo com que mais espuma transbordasse para o chão. Sabe, Helena, você deveria me agradecer por ainda usar esta banheira velha. Está toda lascada, fora de moda. Como você, aliás. Seus olhos me analisavam de cima a baixo, críticos. Olhe para você, esse vestido antiquado, esse cabelo grisalho mal cuidado. Quantos anos faz que não vai a um salão decente? 10? 20? Tentei não demonstrar como suas palavras me afetavam. Sempre fui uma mulher simples, que valorizava o conforto acima da aparência. Meu cabelo grisalho era motivo de orgulho. Cada fio branco representava uma experiência vivida, uma lição aprendida. Não preciso dos seus conselhos de beleza, respondi secamente. Apenas quero que saia da minha casa. Ela sorriu, aquele sorriso maldoso que já conhecia bem. Mas estou tão confortável aqui. E então, erguendo-se levemente da água, ela alcançou o frasco de sais de banho que estava na prateleira ao lado da banheira. Jogou mais uma quantidade generosa na água, agitando com as mãos para formar mais espuma. Você nem gosta de tomar banho mesmo, sua velha fedorenta, disse ela com uma crueldade que me deixou sem ar. Para que preservar esta banheira velha? Para guardar lembranças daquele seu marido morto? Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Uma barragem de emoções contidas que finalmente cedeu. As mãos fechadas em punho, as unhas cravadas nas palmas. Senti o sangue pulsar nas têmporas, a visão turva de raiva. Naquele momento, olhando para Jéssica deitada na minha banheira, zombando das minhas memórias mais preciosas, insultando meu falecido marido, soube que precisava fazer algo. Não podia mais ser a vítima silenciosa, não podia mais engolir a humilhação calada. Vou lhe dar 5 minutos, disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Quando eu voltar, quero você fora da minha casa. Saí do banheiro sem esperar resposta, fechando a porta atrás de mim. Ouvi sua risada através da madeira, debochada. Ela não me levava a sério. Nunca levou. Caminhei até a cozinha,
a mente fervilhando. Peguei o telefone. Pensei em ligar para a polícia, mas o que diria? Minha ex-nora invadiu minha casa para tomar banho? Soaria ridículo. Pensei em ligar para Fábio, mas ele estava no banco, provavelmente em reunião. Além disso, vê-la novamente poderia reabrir feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Foi então que meu olhar caiu sobre o quintal através da janela da cozinha. Meu pequeno jardim de ervas medicinais, que cultivava há anos, conhecimentos adquiridos durante décadas como enfermeira, somados às receitas caseiras que minha avó me ensinara. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Não, não poderia. Ou poderia? Jéssica havia invadido minha casa, usado minha banheira sagrada, insultado a memória do meu marido, zombado de mim. Quantos limites mais ela precisava ultrapassar para merecer uma lição? Abri a porta dos fundos e caminhei até o jardim. O sol da manhã aquecia minhas costas enquanto me abaixava para examinar as plantas. Meus dedos passaram por sálvia, alecrim, hortelã, até encontrar o que procurava. Um pequeno arbusto de urticária, conhecido por causar forte irritação na pele. Ao lado, crescia viçosa a urtiga, outra planta que provoca coceira e vermelhidão no contato. E mais adiante, a primavera, cujo látex pode causar dermatites severas em peles sensíveis. Hesitei por um instante. O que estava prestes a fazer era correto. Moral? Ético? Mas então as palavras de Jéssica ecoaram novamente em minha mente. Você nem gosta de tomar banho mesmo, sua velha fedorenta. Com uma determinação que não sentia há anos, colhi algumas folhas de cada planta, colocando-as num pequeno cesto. Voltei para a cozinha e no armário sob a pia, encontrei o frasco de peróxido que havia comprado na semana anterior na farmácia São Lucas, para tirar manchas de mofo do banheiro. Rapidamente, coloquei as folhas num pilão e comecei a macerá-las, liberando seus óleos essenciais e seivas irritantes. Adicionei um pouco de água quente e algumas gotas do peróxido, misturando tudo num líquido esverdeado de aparência inofensiva. O som da água ainda correndo no banheiro me dizia que Jéssica continuava em sua banheira, provavelmente se deleitando com o fato de estar me desafiando na minha própria casa. Peguei um vidrinho de sais de banho quase vazio do armário da cozinha. Era idêntico ao que estava no banheiro, apenas com menos conteúdo. Despejei nele a mistura que havia preparado, agitando para que os aromas se misturassem e mascarassem o cheiro das ervas. Caminhei silenciosamente de volta ao banheiro. Parei por um instante diante da porta, a mão na maçaneta. Ainda dava tempo de recuar, de encontrar outra solução. Mas então, lembrei de tudo que aquela mulher havia feito. Os roubos, as humilhações, o sofrimento do meu filho. Já se passaram mais de 5 minutos, disse, abrindo a porta sem bater. Jéssica ainda estava na banheira, os olhos fechados, uma expressão de deleite no rosto. Abriu os olhos lentamente ao me ouvir entrar. Voltou para me tirar à força, velhota, zombou ela. Duvido que consiga. Mantive a expressão neutra, escondendo o frasco improvisado atrás das costas. Não vim para isso, respondi, dando um passo em sua direção. Vim pedir desculpas pelo meu comportamento. Você está certa. Esta casa também é de Fábio. E enquanto vocês não se divorciarem oficialmente... Ela ergueu uma sobrancelha, claramente surpresa com minha mudança de atitude. Bem, finalmente está sendo razoável, disse, ajeitando-se na banheira. Estou quase terminando de qualquer forma. Só quero relaxar mais alguns minutos. Assenti, fingindo concordar. Claro, fique à vontade. Na verdade, trouxe mais sais de banho para você. Já que está usando os meus, por que não aproveitar os melhores? Mostrei o frasco que havia preparado. Jéssica o examinou com desconfiança por um momento, mas a vaidade e o gosto pelo luxo falaram mais alto. São importados? Perguntou, esticando a mão para pegar o frasco. Da França. Menti, entregando-o a ela. Um presente especial que estava guardando. Ela sorriu. Aquele sorriso que mesclava triunfo e desprezo. Viu como é melhor quando coopera, Helena? Todos saem ganhando. Sem esperar resposta, abriu o frasco e despejou generosamente o conteúdo na água, agitando com as mãos para formar mais espuma. O aroma mascarou perfeitamente o cheiro das ervas.
Observei enquanto ela se afundava novamente na água, espalhando a mistura pelo corpo. Vou deixá-la à vontade, disse, recuando para a porta. Só peço que deixe tudo limpo quando terminar. Ela acenou displicentemente, já de olhos fechados, aproveitando seu banho de luxo. Fechei a porta ao sair, encostando-me na parede do corredor, o coração acelerado. O que estava feito, estava feito. Não havia como voltar atrás. Voltei para a cozinha e sentei-me à mesa, as mãos trêmulas. Peguei meu terço, tentando rezar, pedindo perdão pelo que havia feito. Mas as palavras não vinham. Havia uma parte de mim que não se arrependia, que acreditava que Jéssica merecia aquela lição. O silêncio foi quebrado poucos minutos depois por um grito agudo vindo do banheiro. Um grito de dor e pânico que me fez levantar de um salto. Mesmo sabendo o que encontraria, corri pelo corredor até o banheiro. Abri a porta para encontrar Jéssica de pé na banheira, o corpo coberto de manchas vermelhas que se espalhavam rapidamente. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de horror ao ver mechas do seu cabelo loiro caindo na água. "O que está acontecendo comigo?" gritou ela, os olhos arregalados de pânico. "O que você fez?" A água da banheira agora tinha uma coloração esverdeada, e mais cabelo se desprendia do couro cabeludo dela a cada movimento brusco. "Mas, sogrinha, por que fez isso?" perguntou ela, a voz trêmula entre raiva e medo. Fiquei parada na porta, observando a cena com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía. "Você invadiu minha casa", respondi friamente. "Usou minha banheira sagrada. Me chamou de velha fedorenta. Insultou a memória do meu marido. Roubou meus pertences mais preciosos. Machucou meu filho. Dei um passo à frente sentindo uma força nova percorrer meu corpo. Achou mesmo que eu permitiria tudo isso sem reagir?" Jéssica tentou sair da banheira, escorregando na água com espuma. Sua pele estava cada vez mais vermelha, com pequenas bolhas começando a se formar. O cabelo continuava a cair em mechas. "Sua louca! Vou te denunciar à polícia. Vou processar você por tentativa de homicídio." Balancei a cabeça, um sorriso sereno nos lábios. "E vai dizer o quê? Que invadiu minha casa, usou minha banheira sem permissão e que uma mistura de ervas do meu jardim causou alergia na sua pele sensível? As manchas vão sumir em alguns dias. O cabelo... Bem, esse vai demorar um pouco mais para crescer." Peguei uma toalha limpa do armário e joguei para ela. "Vista-se e saia da minha casa. E não volte nunca mais." Enquanto Jéssica gritava histérica no banheiro, um carro estacionou na garagem. Reconheci o som do motor. Era Fábio retornando do banco mais cedo do que o esperado. Por um instante, gelei. Como explicaria a ele o que acabara de fazer? Mas algo dentro de mim já não tinha medo. Estava na hora da verdade vir à tona, de todas as verdades. Os gritos de Jéssica continuavam ecoando pela casa quando a porta da frente se abriu. "Mãe, o que está acontecendo? De quem são esses gritos?" perguntou Fábio, largando a pasta sobre o sofá e correndo em direção ao som. Não tive tempo de responder. Ele já havia chegado à porta do banheiro, onde se deparou com a cena que jamais esqueceria. Sua ex-esposa, com quem havia compartilhado anos de vida, enrolada numa toalha, a pele vermelha e coberta de bolhas, o cabelo loiro caindo em tufos pelo chão de azulejos antigos. "Jéssica, como você..." Ele olhou dela para mim confuso, buscando respostas que não conseguia formular em perguntas. "Sua mãe está louca!" gritou Jéssica, apontando para mim com um dedo trêmulo. "Ela me envenenou! Olha o que ela fez comigo!" Fábio permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo a cena surreal diante dele. Então, para minha surpresa, ele se virou para mim, não com raiva ou acusação, mas com uma expressão de genuína curiosidade. "Mãe, o que aconteceu aqui?" Aquela pergunta, feita com tanta calma, desarmou Jéssica completamente. Ela esperava que ele tomasse seu partido imediatamente, que me acusasse, que a defendesse como sempre fizera no passado. "Você não está vendo?" Ela gritou histérica. "Sua mãe colocou alguma coisa na água do banho. Estou toda queimada, meu cabelo está caindo. Ela tentou me matar."
Fábio se aproximou do batente da porta, cruzou os braços e olhou para Jéssica com uma frieza que nunca havia demonstrado antes. O que você está fazendo na nossa casa, Jéssica? Como entrou aqui? A pergunta pegou-a de surpresa. Ela piscou algumas vezes, ajustando a toalha ao redor do corpo. Eu ainda tenho a chave, balbuciou. Vim buscar algumas coisas que deixei para trás. No banheiro? Questionou Fábio, arqueando uma sobrancelha. Dentro da banheira da minha mãe? Jéssica abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Estava claro que não esperava ser questionada, muito menos confrontada por Fábio. Estava calor. Ela finalmente murmurou, a voz perdendo a força. Só queria me refrescar antes de ir embora. Fábio balançou a cabeça incrédulo. Você invadiu nossa casa. Usou as coisas da minha mãe sem permissão. E ainda tem a audácia de acusá-la quando algo dá errado? Foi então que notei. Meu filho não estava surpreso com a presença de Jéssica. Havia algo em seu olhar. Uma determinação que não combinava com alguém que acabara de ser pego de surpresa. Filho. Chamei suavemente. Você sabia que ela estaria aqui? Ele se virou para mim, um leve sorriso nos lábios. Não exatamente, respondeu. Mas suspeitava que ela viria hoje ou amanhã. Como assim? Perguntei confusa. Fábio tirou o celular do bolso e mostrou a tela para nós duas. Instalei câmeras de segurança na semana passada. Pequenas, discretas, em todos os cômodos da casa. Depois do que aconteceu, não poderíamos correr mais riscos. Jéssica empalideceu sob as manchas vermelhas. Você me filmou? No banho? Isso é crime! Gritou ela, a voz subindo uma oitava. Crime é invasão de domicílio, retrucou Fábio calmamente. E as câmeras foram instaladas para proteger nossa propriedade, não para espionar ninguém. Se você estivesse aqui legalmente, com nossa permissão, seria diferente. Ele deslizou o dedo pela tela do celular e virou-o novamente para nós. Tenho aqui você entrando pela porta dos fundos às 9h22 desta manhã. Tenho você remexendo nas gavetas do meu quarto, procurando algo. E tenho você insultando minha mãe enquanto usava a banheira dela sem permissão. Meu coração disparou. Ele havia visto tudo? Inclusive o momento em que coloquei a mistura de ervas na água? Como se lesse meus pensamentos, Fábio pousou a mão em meu ombro. Vi você no jardim também, mãe, colhendo suas ervas medicinais. E na cozinha, preparando algo. Não precisava ter feito isso, sabe? Abaixei a cabeça, sentindo uma súbita vergonha. Eu sei, filho. Me deixei levar pela raiva, pelas ofensas. Ela disse coisas terríveis sobre seu pai, sobre mim. Para minha surpresa, Fábio riu. Uma risada leve, quase de alívio. Mãe, não estou te repreendendo. Estou orgulhoso de você. Ergui os olhos, encontrando os dele, tão parecidos com os do pai. Orgulhoso? Ele assentiu, apertando gentilmente meu ombro. Por finalmente se defender. Por mostrar que, apesar da idade, ainda é uma força a ser respeitada. Você aguentou tanto, por tanto tempo. Era hora de reagir. Jéssica assistia à nossa conversa boquiaberta, a indignação crescendo em seu rosto a cada palavra trocada. Vocês são loucos! Ela finalmente explodiu. Os dois. Vou chamar a polícia agora mesmo. Fábio se virou para ela, a expressão agora séria. Vá em frente. Explique para eles como invadiu nossa casa, como usou a banheira sem permissão, como insultou uma senhora de 68 anos na própria casa dela. E não se esqueça de mencionar os roubos dos meses anteriores, que também temos em vídeo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Quanto à sua reação alérgica, tenho certeza que minha mãe pode explicar que foi apenas uma mistura inofensiva de ervas medicinais que podem causar irritação em peles sensíveis. Nada que não passe em alguns dias. Jéssica abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia sem palavras, derrotada. Agora, continuou Fábio, sua voz agora firme como aço. Quero que você se vista. Pegue suas coisas, apenas o que realmente lhe pertence, e saia da nossa casa. Deixe as chaves na mesa da cozinha e não volte nunca mais. Ele deu um passo para o lado, liberando a passagem para que ela saísse do banheiro. Jéssica hesitou.
olhando de um para o outro, como se avaliasse suas opções. Finalmente, com um último olhar de puro ódio em minha direção, ela saiu do banheiro e caminhou até o quarto de hóspedes, onde havia deixado suas roupas. Assim que ela saiu do nosso campo de visão, Fábio se virou para mim e percebi que ele estava segurando o riso. Mãe, o que exatamente você colocou naquela água? Senti minhas bochechas corarem. Apesar de tudo, ainda era uma senhora criada para ser discreta e educada. Apenas algumas ervas do jardim, respondi em voz baixa. Urticária, urtiga, um pouco de primavera e uma solução com peróxido que comprei na farmácia para tirar manchas de mofo. Fábio assoviou baixinho, impressionado. Lembrei agora porque nunca te desobedecia quando era criança. Você é assustadora quando quer. Não pude conter um pequeno sorriso. Era estranho, mas pela primeira vez em anos, sentia uma espécie de poder. Não aquele poder destrutivo que vem da raiva, mas o poder de quem finalmente se ergue após ser pisoteado por tanto tempo. Não me orgulho do que fiz, admiti, mas ela invadiu minha casa, usou minha banheira sagrada, me insultou. Fábio me envolveu num abraço apertado, interrompendo minha justificativa. Você não precisa explicar, mãe. Eu entendo. Todos temos um limite. Ficamos assim por alguns momentos, abraçados no corredor, ouvindo os sons distantes de Jéssica se arrumando no quarto. Quando nos separamos, vi que meu filho tinha lágrimas nos olhos. Sinto muito por tudo isso, mãe. Por ter trazido aquela mulher para nossas vidas. Por não ter visto quem ela realmente era antes. Coloquei a mão em seu rosto, sentindo a barba por fazer. Não se culpe, filho. O amor nos cega. Você viu o que queria ver, o que precisava ver. Agora já passou. Ele assentiu, enxugando os olhos com as costas das mãos. Sim, já passou. E não vai acontecer de novo. Ouvimos passos no corredor e nos viramos para ver Jéssica arrastando uma mala de rodinhas. Estava vestida com calças jeans e uma blusa de manga comprida, apesar do calor. Provavelmente para esconder as manchas vermelhas nos braços. Na cabeça, um lenço amarrado às pressas cobria os pontos onde o cabelo havia caído. Ela passou por nós sem dizer uma palavra, o rosto uma máscara de dignidade ferida. Seguimos a uma distância segura até a porta da frente. As chaves, lembrou Fábio estendendo a mão. Jéssica revirou a bolsa e jogou um molho de chaves na direção dele com mais força que o necessário. Fábio pegou-as no ar com a agilidade que adquirira nos tempos de goleiro no time de futebol do bairro. Isso não fica assim, ela disse, a voz baixa e ameaçadora. Vocês vão se arrepender. Fábio deu de ombros imperturbável. Mais ameaças, Jéssica? Não aprendeu nada hoje? Ela o encarou com olhos faiscantes de ódio, depois desviou o olhar para mim. Quanto a você, velha, começou. Mas Fábio a interrompeu, dando um passo à frente. Cuidado com o que vai dizer, Jéssica. Muito cuidado. Algo na voz dele, na postura, a fez recuar. Com um último olhar de desprezo, ela girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta atrás de si com tanta força que os vidros da janela próxima tremeram. Fiquei olhando para a porta fechada. Uma estranha sensação de vazio me dominando. Era o fim de um capítulo doloroso, mas ainda assim, um fim. E todos os fins trazem uma certa melancolia. Acha que ela vai voltar? Perguntei a Fábio, que observava Jéssica através da janela, entrando em um táxi que acabara de chegar. Duvido muito, respondeu ele, deixando a cortina cair de volta no lugar. Pessoas como ela só são corajosas quando estão por cima. Agora que sabe que estamos preparados, que não somos as vítimas fáceis que ela pensou que fôssemos, vai procurar presas mais vulneráveis. Assenti, sabendo que ele estava certo. Caminhamos juntos até a cozinha, onde comecei a preparar um chá calmante. Agora para nós, não para colocar em banheiras alheias. O que vamos fazer agora? Perguntei enquanto a água fervia no fogão. Fábio sentou-se à mesa, pensativo. Primeiro, vamos trocar todas as fechaduras. Hoje mesmo. Depois, vou contratar um sistema de segurança mais completo, com alarmes. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na madeira da mesa. E quanto a nós, acho que precisamos de um recomeço, mãe. Esta casa guarda muitas memórias ruins agora. Meu coração acelerou. Ele estava pensando em se mudar? Em me deixar sozinha novamente?
Como se lesse meus pensamentos, Fábio sorriu. Estava pensando em fazermos uma reforma, mudar algumas coisas por aqui, pintar as paredes, trocar os móveis da sala, talvez até remodelar a cozinha. O que acha? Senti um alívio imenso. Não queria perder meu filho novamente. Não agora que havíamos nos reencontrado através dessa experiência dolorosa. Acho uma ótima ideia, respondi, colocando as xícaras de chá na mesa. Mas com uma condição. Ele ergueu as sobrancelhas curioso. A banheira fica. Fábio riu. Aquela risada genuína que tanto se parecia com a do pai. Claro que fica, mãe. Depois do que aconteceu hoje, acho que essa banheira virou uma espécie de símbolo da nossa resistência. Rimos juntos, um riso que lavava a alma, que limpava os resíduos de tensão que ainda pairavam no ar. E, bebendo nosso chá naquela cozinha que havia testemunhado tantos dramas, fizemos planos para o futuro. Nas semanas que se seguiram, cumpríamos nossa promessa de renovação. As fechaduras foram trocadas no mesmo dia. Um sistema de segurança moderno foi instalado, com câmeras, sensores de movimento e um aplicativo no celular que nos permitia monitorar a casa de qualquer lugar. A reforma começou pelo quarto de hóspedes, onde Jéssica havia dormido. Derrubamos uma parede, ampliamos o espaço, transformando-o em um escritório aconchegante para Fábio trabalhar em casa quando quisesse. A sala ganhou nova pintura, cortinas claras que deixavam entrar mais luz, móveis modernos, mas confortáveis. Quanto ao banheiro principal, decidimos preservá-lo quase intacto. A banheira foi restaurada por um especialista, que lixou as pequenas lascas e aplicou um novo acabamento que a deixou como nova. Mantivemos os azulejos antigos que contavam a história da casa, mas instalamos iluminação moderna e prateleiras de vidro para meus produtos de banho, agora guardados com mais cuidado. E assim, dia após dia, fomos exorcizando os fantasmas deixados por Jéssica, não apenas renovando os espaços físicos, mas também nosso relacionamento. Jantávamos juntos todas as noites, conversando sobre o dia, compartilhando histórias, redescobrindo um ao outro como adultos. Fábio voltou a sorrir, a fazer planos. No banco, sua dedicação foi recompensada com uma promoção. Aos poucos, ele foi pagando as dívidas deixadas por Jéssica, recuperando sua estabilidade financeira. Eventualmente, começou a sair novamente. Conheceu uma professora de literatura chamada Cecília, uma mulher gentil, inteligente, que me tratava com respeito e carinho genuínos. Quanto a mim, redescobri uma força que não sabia que possuía. Voltei a frequentar o Centro Comunitário Esperança, onde retomei as aulas de tricô e crochê para mulheres carentes. Comecei a cuidar mais de mim mesma também, não por vaidade, mas por respeito próprio. Pintei o cabelo, não para esconder os fios grisalhos, mas para realçá-los. Comprei roupas novas, coloridas, que combinavam com minha nova disposição. Nunca mais ouvimos falar de Jéssica diretamente. Soubemos, por conhecidos em comum, que ela havia deixado a cidade, mudando-se para o litoral. Diziam que trabalhava em um salão de beleza, mas não como esteticista. Agora era apenas recepcionista, já que suas mãos ficaram com manchas permanentes após o acidente na banheira. Quanto ao cabelo, cresceu novamente, mas nunca tão bonito quanto antes. Às vezes, quando estou sozinha em minha banheira, com água morna e sais perfumados, os legítimos, não aqueles que preparei para minha ex-nora, penso em tudo o que aconteceu. Não me orgulho da vingança em si, mas me orgulho de ter me defendido, de ter mostrado que uma senhora de 68 anos não é necessariamente uma vítima fácil, uma velha fedorenta, que pode ser pisoteada sem consequências. A vida me ensinou naquela tarde de domingo que todos temos um limite. E quando esse limite é ultrapassado, mesmo as pessoas mais pacientes, mais dóceis, mais controladas, podem reagir de formas surpreendentes. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo aquele episódio como um divisor de águas em minha vida. Foi doloroso, humilhante, assustador em vários momentos, mas também foi libertador. Me ensinou que nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para defender o que é seu, seja um objeto material, seja sua dignidade. E a banheira continua lá, imponente, guardando agora novas memórias.
não apenas as do passado com meu amado antenor, mas também as do presente, de uma mulher que descobriu na velhice uma força que nem sabia que possuía. Uma mulher que, quando pressionada até o limite, foi capaz de deixar algo na banheira para quem ousou chamá-la de velha fedorenta. E que não se arrepende nem um pouco disso. E assim, meus queridos, chego ao fim dessa história que marcou profundamente minha vida. Uma história que começou com a chegada do meu filho e sua esposa à minha casa em Vila Aurora, e terminou com uma lição que jamais esquecerei, e que Jéssica também não esquecerá. Quando abri as portas da minha casa para acolher Fábio em um momento difícil, jamais imaginei que estaria recebendo também alguém que transformaria meu lar em um verdadeiro inferno. Jéssica entrou na minha vida como um furacão, destruindo minhas lembranças, roubando meus objetos mais preciosos, desrespeitando meu espaço e zombando da minha idade. Recordo com dor cada momento em que ela me chamava de velha caduca pelas costas. Cada risada de escárnio quando pensava que eu não estava ouvindo. Cada objeto que desaparecia misteriosamente das minhas gavetas. Lembro do desespero ao encontrar minhas joias, presente do meu falecido marido, expostas na vitrine de uma loja de penhores. Da angústia de não saber se deveria contar ao meu filho, do medo de não ser acreditada. Mas o destino, meus amigos, tem formas curiosas de operar. Aquela banheira antiga, herança de tantas memórias com meu antenor, acabou se tornando palco do momento em que finalmente disse basta. Quando encontrei Jéssica mergulhada na minha banheira sagrada, usando meus sais de banho especiais, me chamando de velha fedorenta, algo dentro de mim simplesmente explodiu. As ervas do meu jardim, conhecimentos passados por gerações na minha família, somados à minha experiência como enfermeira, se transformaram na arma perfeita para minha vingança. Nunca vou esquecer a expressão de horror no rosto de Jéssica quando seu cabelo começou a cair em tufos, quando sua pele perfeita se cobriu de manchas vermelhas e bolhas irritantes. Foi um momento de redenção, de poder, de retomada da minha dignidade que havia sido pisoteada por tanto tempo. E a surpresa maior veio quando meu filho retornou, e em vez de me condenar, ficou do meu lado. Finalmente viu a verdadeira face daquela mulher que havia trazido para nossas vidas. Hoje, 2 anos depois desse episódio, nossa vida seguiu adiante. Minha casa foi renovada, não apenas nos aspectos físicos com a reforma, mas também na energia que a permeia. Fábio encontrou em Cecília um amor verdadeiro, baseado em respeito e admiração mútua. Quanto a mim, redescobri minhas paixões. Voltei a ensinar tricô e crochê no centro comunitário. Fiz novas amizades. Passei a cuidar mais de mim. E a banheira? Continua lá, imponente no banheiro principal, agora restaurada e mais bonita que nunca. Às vezes, quando estou mergulhada nela com água morna e sais perfumados, revivo aquele dia e sorrio. Não pelo ato em si. A vingança nunca é motivo de orgulho verdadeiro, mas pela coragem que descobri em mim mesma, pela força que não sabia que possuía. Esta história, meus queridos, carrega uma lição preciosa que quero compartilhar com vocês. Nunca subestimem uma pessoa idosa. Nossos cabelos podem estar grisalhos, nossas mãos podem ter rugas, nossos passos podem ser mais lentos, mas nossa sabedoria e nossa capacidade de reagir quando necessário permanecem intactas. A idade nos trouxe experiência, não fragilidade. Aprendi que há um limite para tudo, para a paciência, para a tolerância, para o sofrimento silencioso. E quando esse limite é ultrapassado, mesmo a pessoa mais dócil pode se transformar. Como dizia minha avó, água mansa também afoga. Jéssica aprendeu da pior maneira possível que não se deve insultar, humilhar ou roubar uma senhora de quase 70 anos, especialmente uma que conhece o poder das plantas medicinais e não tem medo de usá-las. Saibam que compartilhar essa história não foi fácil. Reviver esses momentos dolorosos, expor minha vulnerabilidade e também minha reação extrema me deixou apreensiva, mas decidi contar tudo, sem filtros, porque acredito que muitos de vocês já passaram por situações semelhantes. Talvez não com uma nora abusiva, mas com pessoas que os subestimaram, que os trataram como invisíveis devido à idade, que acharam que podiam pisar em vocês sem consequências. Este canal
Vovó Lembrou nasceu justamente desse desejo de compartilhar experiências, de mostrar que nós, os mais velhos, temos muito a ensinar, e não apenas receitas de bolo ou pontos de crochê, mas lições de vida, de resistência, de superação. Por isso, se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que me ajude a continuar esse trabalho. Clique no botão de inscrição ali embaixo, é gratuito e me incentiva a continuar compartilhando minhas histórias. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esse vídeo e ouvir essa mensagem. E mais importante, comente. Me conte se você já passou por algo semelhante, se já teve que enfrentar alguém que o subestimou, se já precisou dar uma lição em uma pessoa que achava que podia abusar da sua bondade. Seus comentários são o coração desse canal. São eles que mantêm essa comunidade viva e pulsante. Quero também fazer um pedido especial. Como sabem, manter um canal como este exige tempo, dedicação e recursos. Temos custos com equipamentos, edição, deslocamentos para gravar em diferentes locais. Se você puder, por favor, considere apoiar o Valeu Demais, nossa forma de receber doações. É muito simples. Basta clicar no botão que aparece na tela agora ou no link na descrição do vídeo. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença. Ela nos permite trazer mais histórias como esta, com mais frequência e melhor qualidade. Com seu apoio, posso transformar esse canal em algo ainda maior. Talvez até publicar um livro com essas histórias um dia. Sonhos que só se tornarão realidade se tivermos vocês ao nosso lado. Semana que vem, voltarei com mais uma história surpreendente da minha vida. Algo que aconteceu quando eu tinha apenas 25 anos e envolve um segredo de família que guardei por décadas. Acreditem, vai ser impactante. Para não perder, ative o sininho das notificações. Antes de me despedir, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui, que dedicou quase meia hora do seu dia para ouvir as memórias de uma senhora de 70 anos. Isso significa mais para mim do que posso expressar em palavras. Lembrem-se sempre, respeito não é algo que se pede, é algo que se exige. E idade não é sinônimo de fraqueza. Muitas vezes, é justamente o contrário. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Aqui é Helena Rodrigues, sua vovó Lembrou, despedindo-se até o próximo vídeo. E não se esqueçam, inscrevam-se, deixem o like, comentem e, se puderem, apoiem nosso Valeu Demais. Cada centavo ajuda a manter vivas as histórias que o tempo não conseguiu apagar. Até semana que vem, meus queridos. E lembrem-se, cuidado com as avós de aparência inofensiva. Elas podem conhecer o poder das ervas medicinais.